Shalom! Eu sou Renata Brito, pastora de cura e libertação, e hoje eu vim trazer um vídeo muito interessante para você. Pode ser que você nunca tenha escutado, né, falar a respeito disso, pode ser uma novidade, mas também pode ser algo que você já viveu, uma experiência que você já viveu, e muitas das vezes você não entendeu ou você buscou saber e ninguém conseguiu te explicar, e aquilo ficou, né, na sua mente ali. Muitas das vezes a gente vive uma experiência e a gente tenta buscar, né, contar para outras pessoas para que elas viessem nos entender ou até mesmo nos explicar a respeito dessa experiência, mas infelizmente não são todas as pessoas que vivem isso, né? Não são todas as pessoas que são sensíveis espiritualmente. Mas como o Senhor ele nos chamou, né? Ele nos deu esse entendimento, nós precisamos passar. Porque eu já fui essa pessoa, né, que buscava entender algumas experiências espirituais, não conseguia encontrar ninguém falando sobre isso, e às vezes a gente se sente perdido. Então, se você já viveu essa experiência, eu acredito que você vai aí, né, trazer um pouquinho assim na sua memória, olha, nossa, é verdade, eu já passei por isso, eu já vivi isso daí e vai ser muito interessante para você, amém? Antes de estar iniciando esse vídeo, eu quero falar uma passagem que está lá na Bíblia, que se encontra em 2 Coríntios 2, 15, que diz assim: Porque para Deus somos bom perfumes de Cristo, exalando a fragrância da vida ou o cheiro da morte. Amém? Aqui nós estamos falando do quê? De exalar uma fragrância, né? Exalar um cheiro diante de Deus. O cheiro pode ser um cheiro bom ou um cheiro, né, da morte, que significa o quê? O cheiro do pecado. Só que, trazendo para um ambiente espiritual, nós também, da mesma forma que nós temos sentidos, né, físicos, que são os 5 sentidos naturais de uma pessoa, que é audição, olfato, tato, paladar, né? Nós também, tá? O que que acontece? Esses estímulos, eles são justamente para que eu e você pudéssemos ter como eu posso dizer, um estímulo do que você tá naquele ambiente, um estímulo de uma sensação, né? De um sabor, de algo que vai trazer, muitas das vezes, o cheiro vai te trazer uma lembrança, né? Então, nós somos estimulados no nosso corpo natural, né? No nosso ambiente natural. Nós temos esses sentidos, mas também nós temos sentidos espirituais, né? Nós temos sim também esses 5 sentidos que nós temos no natural também ligado no nosso espiritual. Claro que não são todas as pessoas que conseguem ter essa sensibilidade, né? Esse sentido mais aguçado, essas experiências mais evidentes, não são todas as pessoas, né? Algumas pessoas que têm mais sensibilidade espiritual, algumas pessoas que têm chamados para intercessão, para libertação, elas acabam sendo mais sensíveis, né? Porque isso faz parte, entra dentro do pacote ali do chamado que Deus exerceu para aquela pessoa, amém? E aqui eu vou trazer alguns cheiros, tá? Bem característicos, que eu acredito que as pessoas que têm esse chamado para intercessão, chamado para libertação, já possa ter tido essas experiências, tá? E geralmente eu vou trazer para você o significado desses cheiros, né? Desses gostos. É claro que são inúmeros cheiros, sensações, né? Mas eu vou trazer algumas que geralmente são mais evidentes, né? Geralmente as pessoas elas acabam falando mais. E se você já teve essa experiência, coloca aqui no comentário que eu vou gostar de saber aí com a sua experiência, né? Se você também sentiu esse cheiro ou você nunca ouviu falar, coloca aí, é interessante a gente ter
essa comunicação entre nós, tá bom? Então vamos lá. Existem alguns cheiros, tá? E eu vou te falar o porquê que do nada você acaba sentindo esse cheiro. Bom, vamos lá. Do nada, tá? Do nada você tá num ambiente fechado. Eu vou trazer aqui um pouco pro ambiente da sua casa, um ambiente seu natural, da sua ali do seu convívio. Você tá dentro da sua casa, janelas fechadas e de repente você sente um cheiro de cigarro, como se alguém estivesse fumando do seu lado. E aí você às vezes procura até, né, saber se alguém ali abre a janela, vê se alguém está ali próximo, né? Alguém passou fumando e nada. Nada, você percebe que não tem ninguém que passou ali. Isso sim são sinais espirituais, tá? De ou aproximações de entidades que são voltadas para o vício, né? Eu vou trazer algumas características que pode acontecer a respeito disso. O cigarro, ele é bem característico, tá? Na questão espiritual de entidades de vício. Então, pode ser sim alguém da sua família, tá? Que tem esse espírito de vício, tá? E ali é uma comunicação do teu espírito, porque esses seres são seres espirituais. Então, por isso que você vai ter uma perspecção no espiritual, e ali você vai sentir esse cheiro, né? É como se ali algo maligno está se aproximando de você, né? Esse contato que nós temos com esse cheiro é justamente para a gente discernir e poder expulsar. E aí o que que acontece? Também pode acontecer, tá? De ser demandas, de ser obras de macumbaria, né? Enviadas ali para sua casa, pessoas fazendo, né, algo de ruim para você. Pode ser também isso, tá? Ali obras sendo enviadas para você e ali você sente o cheiro, tá? Trabalhos, né, feito para você, para sua vida ou para alguém do seu familiar e por você ser sensível espiritualmente, você vai acabar tendo essa perspecção. Pode ser também, tá? Alguém que vai, isso é muito interessante. Às vezes alguém vai chegar na sua casa, tá? Você vai receber uma visita e às vezes o espírito vem primeiro. O espírito que acompanha aquela pessoa, ele acaba chegando primeiro do que a pessoa. Às vezes é uma comunicação também pro teu espírito, que aquela pessoa carrega um espírito de vício. Então, essas são as perspecções que nós temos no espiritual para detectar que algo espiritual está acontecendo. E isso, tá? Nós temos várias outras entidades que também têm esses cheiros característicos. Nós temos também, muitas das vezes, a pessoa sente cheiro de perfume doce, um perfume muito doce, um perfume que você fala, nossa, que perfume doce. Também pode ser algo ali mostrando. Bom, eu tinha terminado o vídeo, de gravado o vídeo, na hora que eu fui editar, cortou a metade do vídeo. E aí a gente fala, né? Ficou mudo, simplesmente ficou mudo, não sei o motivo, mas o mundo espiritual, ele é muito mais real do que a gente possa imaginar. E eu sei que quando nós trazemos algo assim a respeito do conhecimento, o mundo espiritual, ele se movimenta, né? Mas não tem problema não, a gente não desiste não, muito pelo contrário, a gente faz de novo, porque a gente sabe que as pessoas precisam ter esse entendimento, precisam saber que essas coisas, elas existem, amém? E isso não vai nos impedir de fazer, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Voltando àquilo que eu estava falando a respeito, né, de alguns cheiros característicos, eu falei ali cheiro de rosas, né? Pode ser também, tá? Uma representação de um espírito ali, eu digo rosas, um cheiro de flores de cemitério, tá? Tem pessoas que sentem sim cheiros de flores de cemitério, pode ser característico a um espírito ali da morte, tá? Alguém que vai ser recolhido e ali o espírito ele vem trazer uma comunicação para você no teu espírito
que algo vai estar ali, tá? Acontecendo, porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Então, é uma forma do Senhor nos comunicar, tá? Às vezes para interceder, às vezes ali pra gente já, né, tá numa preparação espiritual mais fortalecida, tá? Então, toda essa comunicação é uma forma que Deus tem ali para comunicar com os seus, tá? E isso é muito, muito interessante. Eu não sei onde eu parei, tá? Mas eu vou. Pode ser que eu fale algumas coisas que eu já falei no começo, tá? Mas existem também cheiros, tá? Bons cheiros que ali é a presença do Espírito Santo, como o cheiro de óleo ungido, né? Às vezes tem algumas pessoas que sentem aquele cheiro característico de óleo ungido, pode ser ali a presença do Espírito Santo, né? Eu gosto de limpar minha casa e eu gosto de sempre colocar um cheiro ali, né? Exalando ali. Eu deixo um cheiro pela casa inteira, porque eu sinto que quando nós estamos num ambiente assim limpo, cheiroso, eu falo cheiroso vem, né? O Espírito Santo chama de cheiroso, cheiroso vem, habita neste lugar, fica neste lugar, você é bem-vindo neste lugar, né? Da mesma forma como eu li ali em 2 Coríntios, nós exalamos uma fragrância para o Senhor, nós também temos que criar um ambiente assim, né? Era assim que os sacerdotes eles faziam ali no templo, eles tinham que ter essas misturas de essência para que a glória do Senhor manifestasse. Então eu também acredito nisso, né? Que a nossa casa, a gente precisa manifestar, como nós também somos o templo do Espírito Santo. Qual é o cheiro que nós estamos exalando para Deus? É o cheiro do pecado? É o cheiro da imundícia? Ou é o cheiro da santificação, né? Então nós também podemos exalar. Tem o cheiro também de pão, que é a representação, né, de Deus, de Jesus, que é o pão da vida, né? Tem também o cheiro de mel, tem pessoas que sentem cheiro de mel. Eu acredito que ali é tudo aquele cheiro, sabe, de Deus mesmo, aquele cheiro gostoso, aquele cheiro maravilhoso que só pode vir do Senhor, né? Aquele cheiro de, muitas das vezes, de jardim, também representa ali a presença do Senhor, a glória de Deus, né? E esses cheiros, né, como eu falei, ele é uma forma que o Senhor tem para comunicar os seus. Então, o cheiro, ele é algo espiritual. E você que alguma vez teve, eu tive uma experiência, tive apenas uma experiência com cheiro, significa que você tem esse sentido espiritual aberto. Porém, você precisa desenvolver ele, tá? Ele é desenvolvido. E como que ele é desenvolvido? É através do jejum, tá? Através do jejum. O jejum ele te deixa muito sensível espiritualmente, muito. E é interessante que eu até brinco que quando nós estamos grávidas, o cheiro pra gente fica muito característico, a gente sente a sensibilidade do cheiro, né? Por isso que a mulher acaba, às vezes, não conseguindo cozinhar por causa do cheiro. Nós também estamos ali, quando estamos no espírito jejuando, também fica muito mais aguçado. E aí eu sempre brinco que nós também estamos gerando, né? Gerando o quê? No espírito. E aí a sua sensibilidade fica muito mais aguçada, muito mais. Então, visão, olfato, sentidos fica extremamente aguçados. Então, o jejum ele vai deixar com que você fique mais sensível ainda. Pastor, eu nunca tive essa experiência. Peça para o Senhor abrir esses sentidos espirituais. Ele vai te ajudar muito a interceder, a saber quais são as entidades que se aproximam, quais são muitas das vezes a batalha que você vive, às vezes é um vício, algo geracional. O discernimento, tá? Também é muito importante. Através da palavra você vai buscar, através da oração, o Senhor vai se revelar a você para que você venha ter as ferramentas, as armas certas para combater esses espíritos. E isso é muito interessante. Então, como eu falei, geralmente o intercessor, aquele que trabalha com a libertação, Deus, ele aguça esses sentidos espirituais para que você venha ser útil no reino, tá? Isso é muito importante. Então, isso é uma forma, como eu falei, de uma comunicação espiritual. É uma forma que você vai ali ter essa comunicação espiritual para saber o que está sendo movimentado no mundo espiritual. E nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Você que já teve essa experiência, coloque aqui
vai ser muito importante para mim, eu vou saber quais são as experiências, me conte o seu testemunho, tá? Se você nunca também ouviu falar sobre isso, se você tem curiosidade, né? Se você quer saber mais informações sobre visões abertas, né? Outros sentidos espirituais aguçados, audição, como deixar a nossa audição mais aguçada à voz de Deus, tá? Não a nossa alma. Eu vou amar estar trazendo esse conhecimento para você. Mas comente, compartilhe, e eu creio que você vai crescer tanto em graça e em conhecimento, em nome de Jesus. Deus abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Amém. Então, como eu estava falando, né? Pode ser também, muitas das vezes, cheiro doce, tá? Perfume doce, que às vezes você sente assim do nada, aquele cheiro doce de perfume, que muitas das vezes você não conhece de quem que é. Pode ser também uma representação de uma entidade, tá? Ali mostrando um espírito de encantamento, né? Uma entidade que trabalha ali na questão da sensualidade, que é a pombagira, alguém ali que tem esse espírito, né, que acompanha, ou, como eu falei, alguma amarração, alguma obra, também pode ser característico. Também nós temos velas, né, do nada você sente aquele cheiro de vela, né, queimada, também pode ser uma representação de alguma obra de macumbaria, uma amarração, um encantamento, também pode ser ali essa representação, quando você tem esse cheiro, né? Também tem cheiro de podre, né? Você pode também sentir aquele cheiro podre, aquele cheiro que você procura e você fala, meu Deus, eu não tô sentindo esse cheiro, da onde é que vem, tá? Pode ser uma representação ali de um espírito mulambo, tá? Um espírito que trabalha nessa parte assim da imundícia, da miséria, né? Pode ser também um espírito mulambo. Você às vezes tem cheiro de bicho morto, tá? Cheiro de. Também tem outras entidades que trabalham mais, né? Que são ali mais. É algo mais pesado, mas assim, trazendo para esse lado assim que está rodeando, pode sim ser uma entidade ali, tá? Que Deus, o Espírito tá te mostrando ali, o Espírito Santo tá te revelando no teu espírito que tem algo rodeando, alguém fazendo algo, um trabalho para sua vida, para te atingir, tá? Existem também gosto, tá? Gosto, você sentir gostos na sua boca de sangue, pode ser ali mostrando para você que há uma enfermidade. Então existem várias situações que Deus ele pode usar para que ele venha nos trazer o discernimento. Aí a busca por esse discernimento, né? Para a gente ficar mais sensível a esse discernimento, nós precisamos buscar através da palavra, buscar através de oração, nos fortalecer em espírito, né? Em jejum, isso vai nos ajudar a estar mais sensíveis. Mas existem várias coisas que podem sim ser como um alerta para o nosso espírito, né? Como se fosse, ó, presta atenção, tá acontecendo isso, há uma movimentação, tá? Isso é muito interessante. E esses cheiros, eles são característicos. Você pode procurar, nossa, será que tem alguma coisa podre? Você procura, você não encontra, e às vezes é só você que sente. Quando você está nesse ambiente e tem alguém junto com você e você sente e você pergunta para essa pessoa, você tá sentindo e a pessoa não está sentindo, geralmente é sim espiritual e significa que você tem esse sentido espiritual aberto e a pessoa que está do seu lado não tem.